Olá, galera dos nonos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de correção das atividades, agora da semana do dia 4/5, ok? Primeiramente, vamos verificar o que seria habilidades. Então, habilidades é aquilo que o professor espera que o aluno aprenda, correto? E qual habilidade vamos trabalhar nessas atividades? Vamos trabalhar a habilidade de reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional, como, por exemplo, as medidas de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade, ok? Então, vamos trabalhar aí essa habilidade que fala de números racionais e números irracionais também, correto? Próximo slide, eu vou passar para vocês alguns exemplos de números racionais e números irracionais. Vamos lá? Vamos lá, galera? Então, vamos dar continuidade aqui à correção das atividades de 4/5, tá? Mas antes da gente entrar na correção, eu vou passar para vocês alguns exemplos de números racionais e números irracionais, ok? Então, vamos lá. Primeiro, os números racionais, tá? Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ser representados na forma decimal finita, ou que tenha fim, né? Ou decimal infinita e periódica, que são as dízimas periódicas que a gente já viu em sala de aula, correto? Então, vamos a alguns exemplos aqui. Ó. Exemplos de números racionais. Todos os números inteiros, positivos e negativos. Exemplo, 8, menos 14, menos 6, 24, 1098 e por aí afora. Tudo bem? Então, vocês podem perceber que o número 8 é um número natural, ele faz parte do conjunto dos naturais, mas ele também é considerado um número racional. Ele pode ser escrito na forma de fração. Se você colocar o 1 embaixo do 8, vai virar uma fração. 8 dividido por 1 é 8. Então, os números naturais também podem ser considerados números racionais, ok? Vamos para outro exemplo. Todas as frações positivas e negativas. Então, 3/5, menos 3/4, 10 sobre 3, menos 6/5, ok? Então, todos os números escritos na forma de fração são considerados números racionais, correto? E temos mais outros exemplos aqui, que são os decimais finitos e infinitos periódicos, positivos e negativos. Exemplo, 2,8, 3,444. Aqui a gente tem uma dízima periódica simples. Lembra da nossa aula? Tá? O período aqui é o 4 e a parte inteira é o 3. Temos também aqui outra dízima periódica simples. O 2 é a parte inteira e o 75 é a parte que se repete, a parte periódica, ok? O menos 2,5, menos 1,777, olha aqui, outra dízima periódica simples, correto? Então, esses são exemplos de números racionais, ok, galera? Espero ter ajudado aí. Vamos lá, galera. Continuação da correção da atividades de 4/5. Ainda estamos nos exemplos, tá? Então, aqui agora a gente vai ver exemplos de números irracionais, correto? Vamos lá. O que são números irracionais? Número irracional é todo número decimal com infinitas casas decimais não periódicas, ou seja, que não se repete, que não pode ser expresso sob a forma de uma fração, ok? Então, olha, vamos recapitular. Números racionais podem ser escritos na forma de fração. Números irracionais não podem ser escritos na forma de fração, correto? Então, vamos ver alguns exemplos de números irracionais. Olha aqui.
toda raiz quadrada, né, positiva ou negativa, cuja a extração não é um número inteiro. Exemplo, raiz de 5, raiz de 20, raiz de 18, menos raiz de 2, menos raiz de 90. Se você pegar qualquer uma dessas raízes quadradas e jogar na calculadora, vocês vão obter um número infinito e não periódico, ou seja, ele não tem fim, tá? E não se repete, não é que nem a dízima periódica, correto? Então vamos lá. Outros exemplos que a gente tem para números irracionais. Decimais infinitos e não periódicos, positivos e negativos. Então, vamos lá, olha aqui. 1,87, 358. Percebam que esse número é infinito, mas ele não está se repetindo. Então, ele é um número irracional. Outro exemplo, 1,37, 48, 35, 6, está se repetindo, né? Não está se repetindo, ok? E não tem fim, correto? Outro exemplo, menos 2,83, 14, 57, 923, está se repetindo? Não, né? E ele é infinito, então é um número irracional. Outro número irracional bem conhecido, né? E vocês vão conhecê-lo ainda melhor quando tiverem aula de física, né? No primeiro ano do ensino médio, é o número π, representado por esse desenho aqui, ó. Número π. Olha o número π, ele é 3,141592, um decimal infinito e não periódico. Então, o número π também é um número irracional, correto? Outro exemplo, toda raiz quadrada de números primos também são números irracionais. Exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11 e infinitamente, correto? Os números primos, para quem não se lembra, é aquele número que só pode ser dividido por um ou por ele mesmo, correto? Então, todos esses números aqui são primos, tá? Um comentário que eu fiz aqui para vocês. Uma dica importante para você classificar números como racionais ou irracionais é saber quais são as características dos irracionais. Raízes não exatas, decimais infinitos e não periódicos. Entretanto, cuidado, por exemplo, a raiz de 16 é um número racional, pois a sua raiz quadrada é igual a 4, correto? Então, cuidado aí, quando você vê uma raiz quadrada, nem sempre se trata de um número irracional, correto? Próximo slide, galera, a nossa primeira atividade, correção, tá bom? Vamos lá, galera, vamos corrigir então a primeira atividade da semana do dia 4 do 5, tá? Então, atividade número 1, classifique os números abaixo como racionais, letra R, ou irracionais, letra I maiúscula, tá bom? Então, vamos lá. Agora que eu já passei para vocês os exemplos de números racionais e irracionais, acredito que fica mais fácil identificar quem são eles, tá? Então, vamos lá. Letra A, 0,31. Opa, nós temos aqui um decimal exato, né? Ele não tem continuidade aqui, ó. Decimal exato é sempre um número racional, né? Letra B, temos aqui uma dízima periódica simples, parte inteira é o 1 e o período é o 5, tá? Então, toda dízima periódica é um número racional, tudo bem? Letra C, temos aqui a raiz quadrada do número 17. Então, 17 é um número primo, né? Toda raiz quadrada de número primo é um número irracional, correto? Letra D, temos aqui o número menos 2,09. Temos um decimal exato aqui, olha, ele não tem continuidade aqui, ó. Então, é um número racional, correto? Letra E, temos uma fração aqui, ó, 1 dividido por 4. Lembrem-se, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. E se você dividir o número 1 por 4, vai dar 0,25. 0,25 é um número racional, correto? Letra F,
1,25, 25, 25, infinitamente. Temos aqui mais uma dízima periódica simples, parte inteira é 1 e o período é 25. Olha o 25 se repetindo aí. Então, a gente tem um número racional, correto? Letra G, menos, é um número negativo, né? 0,456. Opa, é um decimal exato. Todo decimal exato é um número racional, correto? Letra H, 8 dividido por 5. Olha aí, uma fração. Todo número escrito na forma de fração é um número racional, correto? Raiz quadrada de 9. Opa, temos aqui um exemplo de raiz quadrada de um número, né? Nem toda raiz quadrada é um número irracional. Aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é o 3, e o 3 é um número racional, correto? Letra J, raiz quadrada do número 12. O número 12 não é primo, mas se você tirar a raiz quadrada do número 12, você vai obter um número decimal infinito, né? Infinito. E ele não tem período. Quando não tem período, é infinito e não se repete, ele é um número irracional, correto? Finalizamos aí a primeira atividade semanal. Tudo bem? Aguardem a próxima aí. Vamos lá, galerinha. Segunda atividade da semana 4/5, tá? Então, vamos continuar aí a nossa correção. Agora é a segunda atividade, correto? Então, o que ela pede? Vamos lá. Construa uma reta numérica e localize os seguintes números com suas respectivas letras, correto? Então, nós temos aí 8 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos localizar esses 8 números aqui nessa reta numérica, ok? Então, eu coloquei aí uma reta numérica do 0 até o 3, infinitamente, do 0 até o menos 3, infinitamente, correto? Então, vamos começar pela letra A. Nós temos aí o 2,666. É uma dízima periódica simples, o período é o 6, né? Então, 2,666 está quase se aproximando de 2,7, né? 2,7 na reta numérica, vamos localizar, ele vai ficar entre o 2 e o 3, exatamente por aqui, ó. Né? Não é uma aproximação aí correta, mas é aproximado aí, né? Tá bom? Então, aqui, letra A, aqui mais ou menos se localiza o 2,666, correto? Letra B, nós temos um número negativo, 0,4. 0,4 negativo, ele vai ficar entre o 0 e o menos 1. Ele é negativo, então tomem cuidado, é pelo lado esquerdo da reta numérica, tá? Então, o 0,4 vai ficar mais ou menos aqui, ok? Letra C, raiz quadrada do número 8. A raiz quadrada do número 8, ela vai dar aproximadamente 2,82, 83, tá? Então, ela vai ficar por aqui, ó, mais próxima do número 3 aqui, né? Tá aqui, ó, letra C tá aqui, ó. Tudo bem? Letra D, 4/5. Temos uma fração aí, né? 4/5. 4/5, ele vai ficar aproximadamente aqui, ó. Se você dividir o 4 pelo 5, ele vai ficar aproximadamente aqui, vai dar 0,8, quase pertinho do número 1, né? Tá bom? Letra E, menos 3,1. Aqui já é desse lado, ó, lado negativo. Então, menos 3,1, ele vai ficar aproximadamente aqui, ó, na reta numérica, correto? Letra F, 1,75. Opa, 1,75 é quase 2, né? Então, vamos ver onde ele fica. Ele é positivo, então é desse lado. Então, letra F, mais ou menos aqui, ó. Tudo bem? Letra G, menos 1,98. Quase 2, né? Faltou pouquinho para 2, mas é negativo, então é desse lado da reta numérica. Então, vamos ver onde ele fica.
Ó, letra G, quase menos 2, olha lá, ó, letra G, ok? E a letra H é 0,222, é uma dízima periódica simples, o período é o número 2, né? Então, vamos ver onde ele vai ficar. Aqui, ó, passando o número 0 um pouquinho depois, letra H, ok? Então, finalizamos aí mais uma atividade, atividade 2 da semana 4 do 5, tá bom? Aguardem, próximo slide é a terceira atividade. Vamos lá, galera. É a última atividade aí, semanal, né? Da semana do dia 4 do 5. Vamos continuar com a correção aí. Agora, atividade número 3, tá? Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras, V, ou falsas, F. Tudo bem? Vamos analisar uma a uma aí, ó. Letra A. Um número natural não pode ser um número irracional. Isso é verdade, tá? Um número natural não pode ser um número irracional ao mesmo tempo. Até porque o conjunto dos números naturais, ele não fica dentro dos números irracionais. E nem o contrário, tá bom? Então, essa afirmação aqui é verdadeira, correto? Letra B. O conjunto dos números racionais está contido, ou está dentro, né? Do conjunto dos números irracionais. É falsa essa afirmação. O conjunto dos racionais, ele fica distinto, ele não está dentro dos irracionais, correto? Então, afirmação falsa. Letra C. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Ó, é a mesma coisa que a de cima, só que agora foi ao contrário. Então, verdadeiro. Tudo bem? Letra E. Todo número irracional é um número real. Isso é verdadeiro. Os números irracionais, eles ficam dentro do conjunto dos números reais. Então, essa afirmação é verdadeira, tá bom? Letra F. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. É falso, né? A gente pode obter aí um número natural. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3. 3 é um número racional, correto? A gente pode obter uma raiz quadrada de um número irracional também. Por exemplo, a raiz quadrada de 12 é um número infinito, né, que não se repete, então é irracional. Então, essa afirmação é falsa, correto? E letra G, todo número pode ser escrito na forma de fração. É mentira, isso é falso, porque os números irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Correto, galerinha? Então, finalizamos aí mais uma correção de uma atividade semanal, ok? Quem fez a atividade, verifica aí no seu caderno se está tudo certinho. Se não tiver, corrija. E quem não fez, aproveite a oportunidade para fazer e mandar para a professora aqui. Um beijo a todos, tá?